Falar hoje sobre os capítulos 10, 11 e 12 de Levítico. Aqui, nesse momento tão glorioso, onde Arão e seus filhos foram ordenados como sacerdotes, e o fogo de Deus desceu e consumiu o holocausto, e o povo todo que estava assistindo aquela cerimônia feita por Moisés e segundo a ordenança de Deus, se prostrou e adorou ao ver o fogo, vendo que Deus tinha confirmado, e aí acontece um desastre. Isso é muito sério, precisamos pensar bastante sobre isso. Nos momentos mais gloriosos da lei, houve tragédia. Quando Moisés trouxe as tábuas da lei, ao descer do monte, houve o bezerro de ouro, a quebra das tábuas da lei e a morte de 3.000 pessoas. Aqui, quando o sacerdote de Arão e seus filhos é inaugurado, e o fogo de Deus desce e consome o sacrifício no altar, mostrando a aceitação do sacrifício da parte de Deus, e todo o povo se prostra em adoração, que momento glorioso! Justamente nesse momento glorioso e inesquecível, 2 dos sacerdotes recém-inaugurados cometem um grande erro, fazendo algo que Deus não ordenou. E são mortos pelo mesmo fogo glorioso que queimou os sacrifícios. Que decepção! Você já parou para pensar? Que coisa! Tudo foi feito como Deus ordenara. Lembra? Nós falamos sobre esse refrão, como Deus ordenara, como Deus ordenara, como Deus ordenara. Primeira vez que fizeram uma coisa que Deus não ordenou, fogo, morte. Dos 2 primeiros sacerdotes, filhos de Arão, que acabaram de ser ordenados, fizeram uma coisa que Deus não ordenou, ofereceram fogo estranho, a Bíblia diz. Onde conseguiram esse fogo estranho? Onde eles entraram? Supõe-se que eles entraram ali no Santo dos Santos com um fogo que não era do altar, onde eles conseguiram esse fogo. De qualquer forma, era a coisa que Deus não ordenara. E pelo contexto, depois a gente percebe que talvez eles estivessem embriagados e estava todo mundo festejando. Gente, o maior perigo de um time tomar um gol é logo depois que ele faz o gol. Ele faz o gol, fica eufórico, baixa as defesas, toma o gol. Não é verdade? E assim, quando as pessoas estão glorificando a Deus e há muita presença de Deus e muita glória, é o maior perigo, a hora mais perigosa. E nós vemos que na lei, sim, nós temos esses momentos gloriosos e logo em seguida uma coisa triste e terrível. Outra coisa importante que você vê nesse contexto é que Moisés, esses filhos de Arão que morreram, eles foram arrastados pelas túnicas e tiveram um enterro ignominioso, vergonhoso. Que coisa! Morrer pelo fogo de Deus, ser arrastado pelas túnicas, sabe? Dá de entender que eles foram arrastados pelas túnicas porque o povo estava com medo, tipo um ebola, uma coisa vai pegar, né? E levaram eles para fora do arraial e enterraram lá. É uma coisa triste. E aí Moisés descobre que Arão e os outros 2 filhos dele não comeram da carne do sacrifício que era para eles terem comido. E ele ficou bravo. Como vocês não comeram quando está ordenado? Eu falei claramente que era para comer. E Arão, a resposta de Arão nos esclarece muita coisa. Ele fala, tais coisas aconteceram comigo hoje, a morte dos 2 filhos, que eu não seria aceito diante de Deus eu comer o sacrifício do pecado pelo povo? E Moisés ouviu isso e falou assim, você tem razão. Então, até na própria lei mostra que existem razões que podem até justificar um eventual não cumprimento da lei. Ele deveria comer, mas por causa do luto, por causa da situação, ele não podia ter luto assim muito forte, o povo ia fazer luto, mas ele morreu, os 2 filhos dele, de uma vez. Ele falou, adianta eu comer do sacrifício pelo povo nessas condições? E Moisés falou assim, tem razão. Então isso mostra que há uma certa flexibilidade nas coisas de Deus. O capítulo 11 fala sobre os animais que se pode comer, os que não se pode comer. E no meio de tudo isso fala sobre sede santos, porque eu sou santo, que é citado no Novo Testamento. Mostra que às vezes no meio de coisas que você fala, não, isso é coisa do Velho Testamento, isso não é muito importante para nós, mas você precisa perseverar lendo, porque quando você lê, você acha pérolas no meio de tudo isso. Ele diz, sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Você não vai se contaminar com animais imundos e com coisas que não servem, que não prestam. E o capítulo 12 mostra o sacrifício que a mulher deveria fazer quando tivesse um filho, tivesse um parto.
E isso é muito bonito, é um capítulo curtinho, o capítulo 12, mas ele mostra que deveria oferecer, se fosse pobre, aqueles pombas ou rolinhos, né? E José e Maria, os pais de Jesus, ofereceram pombos. Isso significa que eles eram muito pobres, eles não eram ricos. Eles trouxeram pombos, eles cumpriram a lei de Moisés, escrito aqui em Levítico 12, mas como eram pobres, eles trouxeram o pombinho, os rolinhos. No próximo vídeo nós vamos fazer a seguinte pergunta: o que significa para nós, na nova aliança, essas leis complicadas sobre o leproso? O que fazer, o que o leproso tinha que fazer, e como descobrir, como saber da lepra? O que significa isso para nós no Novo Testamento?